Em mais essa Conversas com a FDTE, eu tenho o grande prazer de receber meu amigo, estimado, querido, de décadas, o professor José de Paula Ramos, professor doutor da Escola de Comunicação e Artes da USP. De Paula, muito obrigado pela a sua boa vontade em participar da nossa conversa. Eu que agradeço, meu querido amigo Tales. É uma honra para mim participar dessa entrevista. Muito bom, De Paula. Então, eu queria começar falando um pouco sobre a sua infância. Eu sempre tenho curiosidade em entender por que é que você foi para a literatura, por que é que você foi para as letras inicialmente. Fala um pouco. Eu sei que você é de Santos, né? A sua juventude, infância aconteceram em Santos, e eu queria que você falasse um pouco para a gente, para que nós pudéssemos conhecer esse início do De Paula. Tá bem, Thales. Nas minhas reminiscências mais antigas, eu nasci em São Paulo, na Rua Tamandaré, Olha. no Hospital Modelo. Hum. E fui morar com meus pais no bairro do Ipiranga, a poucas quadras do museu, que eu frequentava nessa tenra idade. E era um fascínio para mim, aquelas imagens, aquela mobília, as pinturas. Era uma coisa fascinante. Mas meus pais se mudaram para Santos quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai foi ser chefe de segurança na Petrobras de Cubatão e minha mãe no Serviço Social de Menores. Eu tinha, então, 5 anos de idade. Pouco tempo depois, eu fui matriculado no pré-primário num colégio particular chamado Anglo-Americano, onde eu conheci o meu amigo mais longevo, um querido amigo, chamava-se Paulo Roso de Alvarenga, e foi meu amigo pela vida fora, até o falecimento precoce dele. Depois, nós fomos morar no bairro do Gonzaga e eu fui matriculado numa escola municipal chamada Marquês de São Vicente, onde eu fiquei os 2 primeiros anos primários. Depois disso, eu fui estudar num colégio particular chamado Independência, onde eu permaneci até metade do 4º ano ginasial. Bom, mas você me perguntou sobre o meu vínculo precoce com a literatura. Eu tinha 6 ou 7 anos de idade, tinha aprendido a ler muito recentemente e ganhei de presente de aniversário um livro chamado Os 12 Trabalhos de Hércules, na versão de Monteiro Lobato. Aquilo, para mim, foi uma iluminação, Tales. Eu fiquei simplesmente apaixonado. E, a partir daí,
comecei a ser leitor. Não é muito interessante isso, porque a nossa geração foi levado ao gosto pela leitura, em grande medida pelo Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato exerceu Exatamente. uma influência muito grande nessa geração dos anos 50. Tanto que, logo em seguida, a minha leitura dos Doze Trabalhos de Hércules, eu pedi aos meus pais que comprassem livros do Monteiro Lobato. E eu li ele tudo. A É verdade. literatura infantil. Eu ainda não tinha lido a literatura adulta de Monteiro Lobato. Mas era um encantamento. O Saci, as Reinações de Narizinho, o Poço do Visconde. Era uma coisa encantadora. É verdade, é realmente. Agora, aproveitando, acho que já a gente muda um pouco de conversa, mas depois a gente volta. Por que hoje o Monteiro Lobato foi deixado meio de lado na literatura infanto-juvenil brasileira? Por causa de um equívoco. Hoje, há muita cobrança a respeito de procedimentos considerados politicamente corretos e não levam em consideração a cultura brasileira do tempo de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um eugenista e, de fato, há na literatura infantil dele aspectos que hoje em dia são considerados como misóginos, Uhum. como preconceituosos, principalmente. Mas isso não apaga o brilho da literatura de Monteiro Lobato. O que seria conveniente é que as edições atuais de Monteiro Lobato tivessem notas de rodapé que esclarecessem o contexto cultural daquele tempo. É verdade. Eu também acho que a saída deveria ser essa, e não simplesmente bani-lo, né, do contato com Claro, os eventuais esse leitores. banimento será um absurdo Mas vem acontecendo. e uma mutilação na tradição da literatura brasileira. Pois é, a literatura, de forma muito geral, é uma coisa feita num determinado período histórico. Eu fico imaginando, e você sabe 1000 vezes melhor do que eu, como é que seria analisarmos a Odisseia sob esse ponto de vista muito crítico. Será que na Odisseia não existem passagens que também são misóginas, por exemplo? Ah, com certeza, mas isso era um aspecto cultural da civilização grega antiga, que Pois não é. pode ser comparada com a atual. É preciso haver uma compreensão histórica desses Então, fatores. é verdade, eu acho isso uma coisa bem importante, De Paula, e eu queria realmente a sua opinião, uma opinião de um especialista, alguém que pensa sobre isso, que passou décadas trabalhando com a literatura, com o conceito de literatura e vamos dizer assim, e as coisas que a gente tem que aceitar dentro da literatura brasileira e mundial, né? Claro, Imagine claro. É tudo uma questão de contextualização para Uhum. que haja compreensão. Exato. Você acha que o Cervantes não tem os mesmos problemas Pois que é, Dante Alighieri, Dante? Então é importante isso. sem dúvida. Ah,
se você for ler os Lusíadas com a visão do islamismo, os Lusíadas são uma obra execrável. Pois é, pois é. É heresia total. Exato. É muito bom, é muito. Eu agradeço que você tenha feito essa colocação tão precisa e inteligente. Mas volta para Santos. Zé, você está lá nos seus 7, 8 anos e toma contato com essa maravilha que é a literatura e se torna um leitor voraz, né? O que te leva a estudar letras? Ah, Thales. Porque você foi direto do colegial para a escola de letras. Terminado o ginásio, eu me vi perante uma escolha. Naquele tempo, as escolhas seriam científico, para medicina ou para a engenharia. Clássico, normal e técnico de contabilidade. É mesmo. Terminado o ginásio, eu já sentia uma fortíssima vocação inclinada para as humanidades, especialmente literatura e filosofia. E história também. Uhum. Mas, no entanto, eu pensei com meus botões: o que eu devo escolher? A escolha mais plausível seria o clássico, Uhum. mas eu não fiz isso. Eu escolhi fazer científico para medicina, Olha que interessante. Isso eu não sabia. porque eu achava que eu deveria ter algum conhecimento, precário fosse ele, de física, química, biologia e matemática. Eu só me arrependo de não ter aprendido latim no clássico, mas não me arrependo de ter feito científico, porque isso me deu uma amplitude mental para considerar a grande importância das ciências exatas e biológicas. Que interessante isso, Zé. Você, vou aproveitar para fazer um comentário. O nosso querido amigo, professor Demétrio, conversando comigo aqui na FDTE, também eu perguntei, Demétrio, por que você foi para a área de humanas? Olha a resposta do Demétrio. Ele disse o seguinte, que ele queria fazer física. E o pai dele tinha grande interesse que ele fizesse, que ele fosse para a física. Mas ele pensou O bem. pai dele era arquiteto, não era Engenheiro. Engenheiro. A mãe era arquiteta. engenheiro. A mãe era arquiteta. Professora na FAO. E o pai era engenheiro civil, especializado em barragens. Mas ele me disse o seguinte: aí eu achei que na física eu ia ter que estudar muito. E como eu queria mexer com política, eu fui para a área de humanas. Eu morri de rir. Mas olha que curioso, tanto você como ele têm esse vínculo, esse interesse pelas exatas, de forma geral. Mas aí Ah, você fez o eu científico. sempre tive interesse pelas exatas, tanto que, até hoje, eu adoro ler colunas que do Reinar, por exemplo, no Ah, Estadão. sim, sim, ele é muito bom em história das ciências. Mas então, aí você fez o científico e foi para as letras. Isso. Eu demorei ainda uns 2 anos para
fazer vestibular para as letras. Eu me transferi aos 18 anos de idade, pedindo ao meu pai que me emancipasse para que eu pudesse ter uma vida independente. E aos 18 anos de idade, me mudei para São Paulo com a cara e com a coragem. Arrumei emprego para mim e mais 2 amigos como balconistas da loteria esportiva. Que estava começando, né? Era o início, nós fomos pioneiros na perfuração de cartões. E nós 3 alugamos um apartamento, uma kitnet, na rua Avanhandava, onde funcionava no primeiro andar, no térreo, aliás, o famoso restaurante Gigeto. Sim. E nós tínhamos vizinhos muito interessantes. Joana Fon, a grande Poxa. atriz, morava lá. Tem um outro autor de novelas que também morava lá, o nome agora me escapa. E tinha um maestro que morava no primeiro andar, nós morávamos no 7º. O maestro chamava-se. Como é o nome dele mesmo? Puxa vida, a velhice é uma coisa muito lamentável. A gente esquece nomes que estão na ponta da língua. Mas depois você lembra. Então, e aí Jonas Christensen era o maestro. E ele ficou meu amigo e me convidou para frequentar nos domingos, no Edifício Itália, a reunião do Coral Juventude Musical de São Paulo. E lá fui eu, e tive até um desempenho razoável, tanto que eu fui escolhido para fazer parte do madrigal da Juventude Musical de São Paulo, que tive como regentes, além do Jonas Christensen, Júlio Medalha, Walter Lourenção, Diogo Pacheco, e cheguei até a ganhar um cachezinho por minhas participações. Mas eu não sabia ler partitura. Eu tinha um bom ouvido musical, ouvia bem e conseguia reproduzir lendo a partitura por lógica e não por música. Interessante. Então, fiquei uns 2 anos assim, nessa vida, trabalhando, primeiro lá na lotérica, depois eu fui para um banco para ser vendedor de fundos de ações. Fui um fracasso. Só consegui vender um para Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é estudar literatura? O que é isso? Eu não sei se eu vou conseguir responder a contento, Thales, mas quando eu entrei na faculdade de letras, eu tive um choque. Aquilo, para mim, era um universo realmente novo e fascinante. E eu tive a sorte de ser aluno de professores estupendos. Eu fui aluno de Décio de Almeida Prado, com quem eu fiz um curso de teatro brasileiro.
Eu fui aluno de Davi Arrigucci Júnior, que é um grande professor, crítico literário, que me ensinou a ler poemas. Desde os meus 14 anos de idade, eu tinha a veleidade de escrever poemas. No primeiro ano da faculdade, ao perceber realmente o que era um poema, eu queimei toda a minha produção. Foi um deslumbramento, Tales. Davi Arrigucci Júnior. Outro professor fantástico que eu tive nas letras foi o professor Antônio Cândido de Melo e Souza. Para mim, um exemplo de intelectual, professor e homem de princípios humanitários. E ele me inspirou muito a estudar. Não só ele, o Davi também, o Décio também, e alguns outros professores que eu não menciono agora por fazer uma declaração resumida. Uhum. Tales, para mim, a Faculdade de Letras me ensinou o que é literatura. Eu pude aprender teoria literária. Teoria literária não é literatura, mas é uma forma de compreensão da literatura e que abre muitas portas, muitas janelas, muitos caminhos para que nós possamos expandir a nossa mente para uma compreensão mais universal. Então, eu sou muito grato à Faculdade de Letras pela formação que eu tive a oportunidade de percorrer. E, desde então, venho me dedicando àquilo que, para mim, se tornou uma profunda convicção e que é exposta pelo grande mestre Antônio Cândido num artigo que ele escreveu e pronunciou no momento da promulgação da Constituição Cidadã de 1988, um ensaio chamado Direito à Literatura, que, para mim, vem balizando toda a minha atividade profissional e existencial desde tanto. Interessante. Eu conheço os livros do Antônio Cândido, os dois, né, sobre literatura brasileira, mas eu não conheço esse documento, essa manifestação dele. Deve ser realmente interessante e importante. É decisiva, viu, Tales? Todo congressista deveria conhecer esse texto. Lastimo, não vai dar. Lamentavelmente, não é isso que acontece. Zé, como é ou como está a literatura brasileira hoje em dia? Eu sei que você, às vezes, não se interessa muito por determinadas coisas, mas como é a literatura brasileira atual? Thales, eu não sei responder bem essa pergunta, porque eu não costumo acompanhar a literatura brasileira atual. O último autor contemporâneo a que eu tive acesso foi
o escritor amazonense, recém-impulsado na Academia Brasileira de Letras, Milton Ratum, Uhum. que eu acho, de fato, um excelente autor artístico Uhum. na literatura brasileira. Mas eu não acompanho, como eu disse, o movimento atual de publicações da literatura brasileira, então eu não saberia te responder a essa questão. Interessante. Mas você me fez pensar numa outra pergunta muito mais complicada, eu diria. Como está a academia? Você acha que os rumos da Academia Brasileira de Letras são aqueles que o Machado imaginava? Eu creio que sim, Thales, porque desde a inauguração, a Academia Brasileira de Letras não se limitou a acolher somente escritores, mas também personalidades científicas, culturais, como atualmente nós tivemos a eleição de Gilberto Gil, de Fernanda Torres, para a Montenegro. Academia Brasileira de Letras. Sim, Fernanda Montenegro. É, também o grande, Então, você não vê isso o como. grande Pitangui Sim, 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 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E ele não é um artista. seguramente. Mas veja que coisa interessante. Até o Prêmio Nobel Sim, consagrou Bob Dylan exato, como premiado. exato. E ele não é um romancista, um novelista, um contista. Ele é um autor de letras e de canções. E foi agraciado como Prêmio Nobel da Literatura. Sim, por isso que eu quis te fazer essa pergunta. Portanto, a academia pode e deve ter essa liberdade. Ah, eu creio que sim. Eu creio que Interessante. sim. Eu aplaudo essa, essa iniciativa da academia em acolher não somente escritores, mas também personalidades culturais que são decisivas para o nosso patrimônio histórico artístico brasileiro. Entendo. Zé, professor, como é que você, na literatura brasileira, como é que você separa os gêneros? Quantos gêneros a gente tem na literatura brasileira? Isso é uma análise que tem sentido, é pertinente ou é bobagem pensar nisso? Não, não é bobagem, não. Os gêneros existem, sim, e são inúmeros. E numa compreensão mais ampla de literatura, entram no rol da literatura lendas, mitos, fantasias, poemas e muito mais causos, Uhum. como nós temos no folclore brasileiro. A chamada literatura de cordel também pertence a esse universo. O universo da literatura é muito amplo e se manifesta em todas as culturas e povos do planeta, de modo que o Antônio Cândido reivindica a literatura como uma necessidade universal e um direito fundamental. É curioso. Isso está dentro do manifesto que ele fez em 88. Exatamente. É curioso. É um jeito de pensar interessante, né? Evidentemente, eu não.
não tenho conhecimento, mas isso nunca me ocorreu dessa forma. Talvez eu tenha pensado é assim, a necessidade da ciência, mas eu nunca tinha pensado sobre a necessidade da literatura. Mas realmente é vital para a estrutura cultural de É, qualquer povo. Thales, a necessidade da ciência é uma coisa tão evidente que chega a ser óbvia. A necessidade da literatura não é tão clara assim, ela é meio obscura. Mas consideremos o seguinte: não há povo, não há cultura no mundo, desde as nossas ancestralidades até hoje, que não tenham manifestações literárias. Isto corresponde a uma necessidade básica do ser humano. A ciência trabalha com fatos, com a realidade empírica. A literatura trabalha com a imaginação, que é uma outra forma de conhecimento que não se opõe à ciência. Seguramente, seguramente. Mas é verdade, você tem toda a razão. É, um, é uma outra instância, né? Mas essa necessidade da arte, seja a literatura, a dança, a música, é uma Veja, coisa Thales, poderosa na humanidade. eu vou seguir os argumentos do professor Antônio Cândido para responder a essa sua pergunta. Diz ele que a literatura é uma necessidade vital, porque atende à necessidade básica do ser humano, assim como a moradia e o alimento. É uma manifestação universal. Nenhuma cultura vive sem fabulação, seja por meio de mitos, de lendas, novelas, poemas, causos folclóricos e assim por diante. Além disso, a literatura guarda consigo um poder humanizador que é próprio da arte. Segundo Antônio Cândido, trata-se do desenvolvimento da empatia. A leitura nos obriga a viver a vida do outro, combatendo o egoísmo. Funciona também como formação de caráter. Ela humaniza o indivíduo, não por ser moralista, mas por revelar a complexidade da condição humana. E, além disso, a literatura também é uma forma de libertação. O contato com a arte literária liberta o homem da opressão do cotidiano maquinal, amplia a consciência. E há ainda o que o Antônio Cândido chama de fator social e político. Grande parte da literatura universal se caracteriza pela denúncia da desigualdade, expondo a miséria, o preconceito, as injustiças sociais. No entanto, na sociedade em que vivemos, a sociedade capitalista,
distribui os bens culturais de forma desigual, o que constitui uma verdadeira injustiça social, segundo Antônio Cândido. Negar acesso às grandes obras literárias para as classes populares é uma forma de violência que restringe seus direitos. Então, a literatura não pode ser vista como um luxo para poucos. Deve ser entendida, segundo Antônio Cândido, como um direito social inalienável. É interessante, é uma visão que eu acredito, eu concordo com isso. Talvez os problemas para essa Alice, distribuição. deixa eu te interromper um segundo. Eu sei que você é leitor, releitor de Melville, Sim. Moby Dick. Esse foi, depois de Monteiro Lobato, a minha grande descoberta literária. Eu tinha 12 anos de idade quando eu ganhei, no meu aniversário, Moby Dick. Tales, isso tudo que o Antônio Cândido falou, aplicado a Moby Dick, se adequa ou não? Seguramente, seguramente. Moby Dick eu acredito que é o livro mais importante que eu li. Esse, e eu li muito jovem, não entendi direito, depois reli há uns anos atrás, As Vinhas da Ira. São Como? As Vinhas da Ira. Do Steinbeck. São dois livros que são Livro magnífico. Eu fiquei doente quando eu li recentemente de novo, e tanto que me impactou. Mas a literatura é um universo maravilhoso. Né? Aliás, o Steinbeck é um autor admirável. Além das Vinhas da Ira, eu sou fã de A Leste do Éden. É verdade. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Dos nossos amigos, né, nós temos muitos amigos em comum, amigos queridos, interessantes, inteligentes, justos. Você, seguramente, é o que tem o espírito mais heróico, é o que tem o espírito mais grego. Não diga isso, Thales. Não, eu não tenho dúvida quanto a isso. Você está dizendo isso por causa das minhas atuações em assembleias de professores? Também, mas não é só isso. Eu acho que esse espírito é uma coisa que você carrega, está incorporado à sua personalidade, ao seu jeito, à sua forma de pensar. Olha, se você tiver razão, eu creio que eu aprendi isso como nadador. Eu sei que você teve esse lado muito interessante de atleta. Atleta, nadador, atleta, que levava a natação a sério. Mas eu acho que é mais a literatura do que a natação. A influência da literatura é superior a essa eventual influência que esse esporte levado a sério possa ter trazido a você. Eu concordo com você. Mas eu sei que você levou muito a sério a natação. Mas a Grécia é uma coisa que está muito dentro de você. E eu me pergunto às vezes, por que o De Paula foi tão influenciado pelo pensamento grego, de forma geral, né? E particularmente na literatura? Olha, Thales, como eu já disse, o meu primeiro grande deslumbramento com o universo literário se deu com os 12 Trabalhos de Hércules, na versão de Monteiro Lobato. Desde então eu fui fisgado pelo universo grego. Eu trabalhei em teatro amador,
e, principalmente, participei de montagens de tragédias gregas, como Eletra, de Sófocles, Prometeu acorrentado, de Ésquilo. De modo que, desde a minha infância e adolescência, eu tive uma forma de ser cativado pelo universo cultural, histórico da Grécia Antiga. E isso permaneceu comigo ao longo de minha vida inteira até hoje. Tanto que, na Faculdade de Letras, eu fiz letras vernáculas, que tinha como obrigatória somente português e literatura brasileira e portuguesa, mas eu fiz grande parte das minhas optativas obrigatórias em língua e literatura grega. E assim também na Faculdade de Filosofia, em que eu cursei disciplinas de filosofia grega. E até hoje, Tales, eu sou leitor eventual dos gregos. Aristóteles, Platão eu li quase inteiro e releio de vez em quando. E outros mais. Também da tradição grega. Sou leitor de Luciano de Samosata, que escreveu o Diálogo dos Mortos. Não conheço. E até hoje eu sou fascinado pela filosofia estoica, que tem como grande representante mais recente o imperador romano Marco Aurélio. Sim. Você sabe a frase do Flaubert? Flaubert diz assim, posso estar enganado, mas é uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, os deuses não existindo mais e o Cristo não existindo ainda, houve um tempo de Cícero a Marco Aurélio, onde só existiu o homem. Eu Só acho que genial. beleza! Não é Que interessante? beleza! De Cícero a Marco Aurélio. Então, eu tenho um encanto tão grande pela Grécia Antiga que eu, como ateu que sou, ainda guardo um grande carinho pelos mitos gregos, porque eu acho que, se o universo tiver que ter alguma divindade criadora e organizadora, que sejam os gregos, porque aí a beleza estará presente também. É verdade, é verdade. Se a gente tiver que optar por alguma coisa dessa natureza, os gregos já deixaram tudo pronto. Exatamente. Professor, e agora, assim, uma última pergunta, porque essa conversa é tão boa que acho que nós vamos ter que repeti-la numa outra ocasião. Eu queria que você me falasse, dentro da literatura brasileira, né, dentro dos nossos autores, quem é que você acha que está no panteão universal da literatura? Ah, bela pergunta, Thales. Em primeiríssimo lugar, como figurante entre os gênios da literatura universal, Machado de Assis. Sem dúvida. Agora, há também outros escritores magníficos. Guimarães Rosa. Na poesia,
Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, ainda na literatura em prosa, Graciliano Ramos. Esses são escritores que podem figurar no panteão da literatura universal. Interessante. Você sabe que... Gregório de Matos também, eu estava esquecendo. Quem? Desculpa. Gregório de Gregório de Matos. Matos. Há uns tempos atrás eu estava conversando com meu amigo fotógrafo, Cristiano Mascaro. Você conhece de nome. Eu falei, Cristiano... De nome, sim. Cristiano, o que é que você recomenda para os jovens fotógrafos? Ele não teve a menor dúvida. Machado de Assis. Falou, vai estudar o fotógrafo tal, as minhas... Não, Machado de Assis. Isso é o Cristiano. Machado de Assis, na minha opinião, foi o maior gênio da história do Brasil. É mesmo. Na minha opinião modesta. Claro, claro. É claro que há outros grandes heróis, Oswaldo Cruz, por exemplo. Marechal Rondon. Marechal Rondon. Marechal Rondon. Sabe quem eu lembrei agora? Um cara que eu gostava muito, o Milor Fernandes. Eu também gostava dele. Ele tinha um humor delicioso. E culto, né? Um homem... Muito culto. Ele foi tradutor de Shakespeare. Pois é. Eu gostava muito do Milor. Muito bom, professor. Olha, eu acho que, na medida das suas possibilidades, eu gostaria que a gente continuasse essa nossa conversa. A gente já conseguiu fazer essa pequena introdução, podemos agora entender melhor o que é, como é que funciona o professor De Paula, mas eu gostaria de, na medida do possível, que a gente volte a conversar. Os nossos ouvintes da FDTE seguramente vão gostar muito. Isso me agradaria imenso, mas eu não sei se eles vão gostar. Seguramente, vão sim. Os nossos ouvintes, leitores, telespectadores, são, de forma geral, pessoas muito ecléticas e elas têm interesses diversos, elas gostam de muitas coisas. Sim. E essa oportunidade que nós tivemos de conversar um pouco sobre literatura seguramente vai despertar curiosidade e interesse. Espero que sim. E a nossa entrevista seja profícua. Eu tenho certeza que vai ser, professor. Muito bem. Então, agradeço muito ao professor De Paula por essa conversa, mais uma conversa dentro das conversas com a FDTE. Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço muitíssimo, professor Dr. Tales.